Aula 10 do curso Como Criar Seu Site Profissional, e nessa aula então a gente vai falar um pouquinho sobre otimizações. Seja bem-vindo ao canal Dev Investidor, canal esse que eu ensino você a ganhar dinheiro com tecnologia. Eu me chamo Karan, já atuo na área há cerca de 16 anos e estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês com o objetivo de ensinar você a criar seu site profissional. Essa é a aula 10 do nosso curso e nessa aula eu decidi alterar o curso dela na ementa original que eu vou colocar em algum canto aqui desse vídeo. Na sequência de aulas, essa aula seria a aula sobre editando o template. Porém, eu decidi fazer essa mudança com o objetivo de trazer um conteúdo um pouco mais refinado. Sei também que eu fiz uma promessa para vocês lá atrás de ensinar vocês a criarem um site profissional aí num período aí de 3, 4 horas. Porém, olhando aí para trás, diante daquilo que a gente já produziu até então, o tempo se estendeu um pouquinho. Mas eu não olho isso de maneira negativa, eu olho sim de maneira positiva, porque a gente está agregando mais valor naquilo que a gente está entregando. Então, eu até preparei alguns pontos aqui para não esquecer o que eu tenho para falar para vocês. Mas basicamente, pessoal, criar um site profissional não é somente criar um site com uma interface bonita. Tem muitas outras variáveis necessárias para tu conseguir criar esse site profissional. Então, naturalmente, é preciso olhar para alguns pontos que outras pessoas não olham. Se você quer ser um programador profissional, se você quer criar um site profissional, não basta ter somente uma interface bonita. E essa aula, eu fiquei muito feliz em produzir ela, porque ela não estava prevista, mas eu aprendi muito fazendo essa aula. Um bom amigo certa vez me disse que a melhor maneira de aprender é se propor a ensinar. Então, quando eu me coloco nessa condição de professor, quem mais aprende com tudo isso sou eu. Então, eu fiquei muito feliz em produzir essa aula em particular. Foi a aula que eu mais curti até o momento. A gente já está chegando aí nos finalmente do nosso curso. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns. Continue em frente. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe do que eu estou falando, começa lá pela aula 1, porque tu vai conseguir pegar aí o passo a passo para a gente chegar nessa aula sobre otimizações. Aula essa da qual eu considero uma das aulas mais importantes aqui do nosso curso. Não vi até hoje nenhum curso aqui no YouTube com esse nível de detalhe, com esse nível de aprofundamento. Então, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês, pessoal, é um conteúdo de valor. Tem pessoas vendendo o curso com esse conteúdo. Eu estou disponibilizando isso de maneira gratuita para vocês. Então, muito me alegra poder compartilhar isso com a comunidade. E quando a gente fala de desempenho, quando a gente fala de otimização, a gente tem que imaginar que vai ter pessoas que vão acessar o teu site por uma internet DSL, vai ter outras pessoas que vão acessar através do 4G, 3G, 2G. Então, de que maneira que o teu site vai se comportar? A pessoa que utiliza o 2G vai ter a mesma experiência daquela que utiliza uma internet a cabo? Então, são detalhes como esse que a gente pretende ver na aula de hoje. E eu anotei aqui uma frase para falar para vocês, é uma frase do livro Atomic Habits. E essa frase diz o seguinte: The most effective form of learning is practice, not planning. Ou seja, a maneira mais eficiente de a gente aprender algo é fazendo, não é planejando. Então, o planejamento é interessante para a gente aprender algo? Sim. Mas o mais importante é a prática, é o mão na massa. E é por isso que sempre ao final de cada aula eu deixo um exercício para vocês. Porque de nada adianta você vir aqui assistir meu curso e não colocar a mão na massa. Se você não colocar em prática aquilo que você está fazendo aqui comigo, você não vai aprender. Então, a melhor maneira de programar não é baixando um aplicativo e fazendo exercício, não. A melhor maneira de tu aprender é colocando a mão na massa. É assim que a gente aprende falando inglês. A gente não vai aprender o inglês olhando só teoria. A gente mais aprende na conversação. Então, com tecnologia, com programação, não é diferente. Então, vamos colocar a mão na massa junto comigo. Esse conhecimento que a gente está aqui
disponibilizando para vocês. Não é um conhecimento que vai te colocar como sendo mais um no mercado. Pelo contrário, vai ser um cara diferenciado. Isso porque o mercado de TI hoje, pessoal, ele está muito desafiador. Ele está diferente dos anos de 2010, 2020. O mercado de TI estava muito em alta e as empresas estavam aceitando qualquer pessoa que tivesse a boa vontade de aprender. Hoje, não é mais assim. Hoje, a gente vê grandes empresas demitindo bons profissionais. A gente vê uma dificuldade maior para conseguir a primeira oportunidade. Então você precisa se destacar. E esse conhecimento vai fazer com que você não seja mais um no meio da multidão, e sim seja uma estrela diante de um céu escuro. Então busque ser essa estrela. Vem comigo nessa jornada e bora botar a mão na massa. Aula 10 então aqui do nosso curso. E assim, pessoal, preciso falar algo importante para vocês. Tenho muito conteúdo de qualidade para compartilhar aqui agora com vocês. Essa é a quarta tentativa de eu estar gravando essa aula. Já tive que fazer N mudanças, já deu problema no meu computador, o computador travou. Então, força na peruca e bora que bora para a aula 10 sobre otimizações. Então, primeiro a gente precisa entender o que é otimizar. Otimizar é tornar algo o mais eficiente, eficaz ou produtivo possível, né? Então, por que otimizar? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, buscar essa perfeição naquilo que a gente busca estar fazendo. Então, qualquer idiota, pessoal, cria um site bonito. Programadores profissionais criam soluções otimizadas. Frase desse cara aí, que sou eu mesmo. E quem aqui já não sofreu por algum computador lento, né? E deu vontade de pegar um machado e quebrar aquele computador ao meio, e muitos já fizeram isso aí também. Eu já dei algumas batidas aí no meu computador. Então é algo que nos incomoda muito. Então é por isso que é essencial a gente buscar essa otimização naquilo que a gente vem fazendo. Aqui a gente tem um meme. Estou esperando o computador carregar. 1000 anos depois eu ainda estou esperando o computador carregar. Então ninguém gosta de fazer isso, né? Ninguém gosta de esperar. E aqui, o último, para a gente dar uma suavizada no conteúdo que aqui vai ser passado, o computador é lento, ou eu que sou rápido demais, né? Então são questionamentos que a gente faz, e essa aula a gente vai refinar e tornar mais eficiente o site desenvolvido. Então aqui a gente tem vários tipos de otimizações. A primeira delas é a otimização de SEO, que é nada mais é do que adicionar palavras-chave e descriptions para que os motores de buscas, como o Google, consigam localizar o seu site. Segundo item, desempenho, então é otimizar as imagens, os arquivos HTML, JavaScript, CSS, eliminar importações não utilizadas. Próximo é responsividade. Como a gente já está utilizando um template para isso, a gente já consegue aí garantir que o nosso site vai rodar bem em computador, tablet, celular, TV e por aí vai. Buscar também a melhoria no UX, que é a experiência do usuário. A gente falou um pouquinho sobre isso lá no começo do curso. Próximo ponto aqui é com relação à segurança. Então é garantir que os dados estejam seguros, tanto no servidor quanto os dados do usuário. Frequentemente a gente vê notícias aí de hackers que conseguiram roubar alguma informação sensível, tanto de companhias quanto de pessoas. Então é essencial que a gente preze por essa segurança. E o último aqui, não menos importante, que eu coloquei, é a acessibilidade. Então é garantir que o site possa ser interpretada por todos os tipos de pessoa, inclusive pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então é essencial que a gente busque essa acessibilidade, e a estrutura do HTML5 permite que a gente consiga oferecer essa acessibilidade da melhor maneira. Possui outros tipos de otimizações aqui, mas aqui eu coloquei aqui as principais, e dessas principais o que a gente vai focar no dia de hoje é SEO e desempenho, ok? Então aqui, pessoal, a gente precisa fazer uma análise do nosso blog, tá? E aqui a gente consegue ver essa página. Essa página é uma página criada pela Google e ela tem a capacidade de analisar algum site, alguma página web, né? Então, basicamente, a gente só vem aqui, dá um Ctrl+C,
e dar um Ctrl V aqui. Feito isso, a gente pede para ele analisar. Assim que a gente pede para ele analisar, ele vai fazer o teste, como que esse site está se comportando para celular, como que esse site está se comportando para o computador, e com base nisso ele vai oferecer um diagnóstico para analisar a qualidade, se o site está bom ou se ele pode ser melhorado. Então aqui o nosso site ele até está com uma avaliação assim razoável. Ele está com um desempenho de 80 para celular, acessibilidade de 92, práticas recomendados, estamos bem, né? E SEO 8.3, para computador a gente tem métricas um pouquinho melhores. Então, esse site permite que tu identifique qual que é o nível de nota, né, que ele vai ser ali classificado. Então é bem importante que a gente veja essas métricas, e é muito interessante porque além de ele oferecer essas métricas, ele também oferece diagnósticos de como tu resolver determinado problema. Então, é com base nisso que a gente consegue oferecer um diagnóstico e uma melhoria contínua no site ou no sistema que a gente está aqui desenvolvendo. Feito isso, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o SEO, que significa Search Engine Optimization. Traduzindo aí, a gente tem otimização para mecanismos de busca. Qual que é a importância dele, né? Quanto mais otimizado o seu site estiver, mais acessos ele receberá. Então aqui, por exemplo, no lado direito, eu coloquei os referenciadores lá do meu blog, e a gente vê que a maior origem de onde as pessoas chegam são dos sites de buscas. É do Google e é também de outros motores semelhantes ao Google. Então é essencial que a gente busque essa otimização para que o nosso site apareça para o mundo. Então hoje, pessoal, existem profissões, existem pessoas especializadas, existem empresas especializadas em SEO. Então as empresas hoje pagam fortuna para estarem aparecendo primeiro ali no Google, né? Então é essencial que a gente tenha pelo menos um conhecimento prévio sobre SEO. E para que isso aconteça, a gente precisa adicionar hashtags de SEO. Para fazer isso é muito simples e a gente vai fazer aqui no nosso site. Para fazer isso no nosso site, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir aqui a nossa página. Eu vou fechar todos eles e vou abrir somente o nosso index, ok? Aqui no nosso index, lá no topo do site, tem duas tags aqui, que é a tag Meta Description e a Meta Keywords. E essa a tag correspondente do nosso SEO. Então a gente vai colocar um valor para isso. Então eu copiei aqui um valor, porque eu já tinha deixado isso aqui prontinho para agilizar. Basicamente eu só alterei o title, coloquei ali o passo a passo e defini um valor para o content do description e o content do keywords. Então eu coloquei isso no index.html, mas é fundamental que a gente também coloque nas outras páginas, né, para que os motores de buscas também consigam achar essas páginas com rapidez, ok? Então, sem mais delongas, eu vou simplesmente dar um Ctrl C nessa linha aqui e vou jogar lá para cima. Aqui no title eu vou manter isso, mas eu só vou colocar o mesmo meta description para os outros HTMLs, ok? Até poderia colocar diferente, mas vou colocar o mesmo para todos aqui, só para ficar um pouco mais fácil para vocês. Vou até acelerar o vídeo para a gente agilizar. Eu já coloquei a tag para todas as páginas, né, para todas as páginas das aulas, e agora vamos adiante. Então, seguindo aqui, pessoal, é fundamental que a gente conheça o nosso projeto, que a gente analise o projeto que a gente está trabalhando. Então, eu coloquei uma foto aqui no lado direito da estrutura do nosso projeto hoje, onde tem várias pastas, e é fundamental que a gente conheça, porque se a gente não conhecer, talvez tenha coisas ali dentro que a gente não está utilizando. Então, analise todos os arquivos, HTML, CSS, JavaScript, fontes, imagens. Analise também as dependências. Somente assim a gente vai conseguir fazer uma otimização eficiente. E nada é mais valioso do que os dados.
todos os processos de tomada de decisão devem ser orientados por dados. Então essa é uma frase lá do CEO da Adobe. E se a gente não tem dados, se a gente não tem informação, se a gente não realiza uma análise detalhada do nosso projeto, a gente não vai conseguir entregar o melhor para o cliente que está na ponta. Então, vamos começar uma análise dos nossos arquivos aqui através do VS Code. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é começar do zero mesmo e olhar todas as pastas. Então, começando aqui pela pasta Assets, a gente tem CSS. No CSS, a gente tem o style.css, que é o nosso style principal. Tranquilo, aqui eu não vou alterar nada. Depois, a gente vem aqui para a pasta Images. Na pasta Images, a gente tem uma série de imagens aqui dos clientes que não estão sendo nem utilizadas, que vieram aqui no template, mas que agora não estão sendo utilizadas. Então, eu posso simplesmente deletar. Portfólio, mesma coisa, pessoal. Uma série de imagens que estão dentro do nosso projeto e a gente não está utilizando. Então, isso traz um peso desnecessário. Time. Aqui, a gente tem algumas imagens, né? E todas elas estão sendo utilizadas. Então, nesse caso aqui, eu vou manter essas imagens. Testemunhas, aqui também está sendo utilizado. About Video, essa imagem não está sendo utilizada. Até para confirmar se está sendo utilizado ou não, é interessante a gente copiar, dar um Ctrl Shift F e pesquisar no projeto. Pesquisando, eu vi que não tem nada, tá? Esse ícone aqui é um ícone que está sendo utilizado para quando o site é aberto num dispositivo da Apple, ok? E aqui está o ícone do Bootstrap, só que mais vale a gente colocar o Fave Icon, né? Então, nesse caso aqui, eu vou verificar em quais partes isso está sendo utilizado. Ctrl Shift F e eu verifiquei que está sendo utilizado em vários arquivos. Basicamente, pessoal, eu vou querer fazer uma substituição dessa imagem para essa imagem aqui do Fave Icon. Então eu venho aqui em Editar, Substituir nos arquivos, vou colocar esse cara aqui e vou substituir pelo faveicon.png. Então beleza, localizar nos arquivos, tranquilo, substituir nos arquivos, eu vou colocar o faveicon.png e vou clicar aqui, ó, substituir tudo. 12 ocorrências, sim. Então agora todos os locais que estavam com essa imagem foram substituídos para o faveicon.png. Feito isso, agora isso aqui não está sendo mais utilizado em nenhum local, então eu posso deletar isso aqui. Esse aqui é o fundo da imagem que aparece no nosso site, vou até confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que é isso. Está sendo utilizado ali no background, ó, da nossa estrutura principal, então isso aqui eu mantenho. Depois, em seguida, a gente tem o arquivo JS, que é o nosso arquivo de JS principal, podemos manter esse aqui também. Depois a gente tem uma pasta SCSS com readme.txt, essa pasta não precisa, então a gente pode deletar ela. Depois a gente tem a pasta Vendor, que traz todas as nossas dependências do projeto. Essa pasta aqui eu não vou mexer nela agora, tá? Mas em breve a gente já vai mexer nela. Depois eu tenho a pasta Form, onde tem um contact.php e um readme.txt. Olhando aqui, me parece que essa pasta aqui era um arquivo que faz o envio de e-mails, só que o nosso site não está enviando e-mail nenhum. Então, não tem necessidade de a gente estar utilizando isso. Vou até dar um Ctrl, uma pesquisa aqui para ver se tem algum local utilizando isso, mas me parece que não, tá? Então, eu posso deletar também essa pastinha. Ok, deletei a pastinha, agora depois a gente tem os arquivos HTML e temos aqui um inner page.html, esse cara não está sendo utilizado, então vamos deletar ele também. Depois aqui a gente tem o portfolio.detail, também não está sendo utilizado, podemos excluir. E por último, não menos importante, a gente tem o readme.txt. Para quem não sabe o que é o readme é uma documentação comum da qual a gente documenta o nosso projeto. E aqui ele tem o readme.txt, que é esse documento que aparece aqui. Basicamente, pessoal, eu vou renomear isso aqui para readme. readme.md. Ok? E feito isso, até isso aqui é letra maiúscula e esse é minúsculo.
Não que isso vai influenciar, tá? Então aqui eu preparei uma descrição mais adequada para o nosso projeto. Eu vou colocar essa descrição aqui. O .md é uma formatação específica que ele trabalha com essas tags aqui, então ele vai deixar a interface mais bonita. Quando a gente colocar essa informação lá para o GitHub, a gente vai conseguir ver o resultado de maneira mais adequada, ok? Então, agora vamos adiante. Então agora a gente vai voltar para a nossa apresentação aqui e a gente tem que fazer uma análise de dependências. Olhando as dependências do nosso projeto, a gente vê que tem uma série de dependências, né? Então vamos entender que dependências são essas. E para que eu conseguisse fazer isso para vocês, eu tive que olhar dependência por dependência e pesquisar dependência por dependência para entender do que ela se tratava. Só assim, pessoal, a gente vai conseguir. Então, essa é uma pequena desvantagem de a gente trabalhar com templates, porque muitas vezes a gente pode estar trazendo coisas que não são desejadas. Então a gente tem que fazer essa análise criteriosa para remover aquilo que não for necessário. Então, primeiro a gente tem o AOS, que é uma animação de scroll. Isso a gente está utilizando. É uma animaçãozinha que quando a gente passa para cima e para baixo ele faz um efeito. Bootstrap a gente está utilizando. Inclusive a gente teve uma aula específica sobre Bootstrap. Aqui a gente tem o Bootstrap Icons. Eu coloquei em vermelho porque está sendo utilizado 3 bibliotecas de ícone, tá? Que são a Bootstrap Icon, Box Icons, e depois a gente vai ver as próximas ali. Glightbox é um visualizador de imagem que também não está sendo utilizado, tá? Então a gente vê que isso aqui está sendo utilizado, isso está sendo utilizado, isso está sendo utilizado, porém está duplicado, né? Tem 2 bibliotecas de ícones, sendo que o legal seria ter somente uma. Então, se esse Glightbox não está sendo utilizado, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e remover do nosso projeto, que não vai dar um impacto negativo, tá? Então, o Glightbox, a gente vai ver que ele está sendo importado em vários arquivos, ok? Então, começando aqui pela aula 1, eu tenho esse cara aqui, que é um CSS. Então, esse cara aqui, ó, se não me falha a memória, eu vou ter ele em todos os arquivos. Então, aqui eu posso fazer exatamente o que a gente fez anteriormente, de substituir nos arquivos para nada. Então, removi ali a linha. Vamos ver se tem mais alguma coisa desse cara. Ainda tem. Tinha um CSS, mas também tem um JavaScript. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para o JavaScript. Vamos remover e vamos tirar ele aqui. Legal. Removi. Vamos ver se tem mais algum detalhe dele. Eita. Aqui. Sim, tem uma inicialização ali no JS, que eu posso remover também. Tá? Tanto é, pessoal, que ó, ele está sendo inicializado, ele não está sendo nem utilizado. Então ele inicializa e ele fala, ó, ele é declarado, mas seu valor nunca é lido. Então a própria IDE, o próprio ambiente de desenvolvimento já está mostrando isso para a gente. Então não tem sentido a gente estar importando isso. Aqui também tem um outro cara que a gente vai remover. E eu acho que, se tratando de Glightbox, agora tem lá... Ah, tá. Aqui é dentro da própria pasta, né? Então, ó, pastinha Glightbox. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou aqui abrir a pasta. Ó, Glightbox, ele corresponde a um peso de 300 KB. Então, basicamente, a gente está tirando 300 KB agora do projeto, deixando ele mais rápido, ok? Vamos só ver se não ficou nada aqui. Não, foi tudo. Agora não tem mais nada aqui do Glightbox. Beleza. Indo então adiante, a gente tem também o Isotope Layout. Ele auxilia na criação dos layouts. Isso também não está sendo utilizado, pessoal, tá? Então é mais uma dependência que estava pesando aqui no nosso projeto sem um uso adequado. Então vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar isso aqui. Vou entrar aqui em substituir nos arquivos. E vou substituir isso para nada. Vou tirar de 10 locais diferentes. Beleza. Deixa eu ver se tem mais algum outro trecho. Aqui também eu posso remover o arquivo. Ó, tem um JS. Posso vir aqui e remover. Ó, feito isso, vamos ver se agora ele tem algum outro trecho.
Isotopê. Ele até tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Me parece que isso aqui também... aqui, pessoal, ele tem um New ISOTP. Eu não tenho certeza se isso está sendo ou não utilizado, tá? É uma boa pergunta. Portfólio. Não, acho que isso aqui não está sendo utilizado não. É algo do portfólio, era uma página que existia que a gente até deletou ela. Então eu vou deletar isso aqui também e vou torcer para que não dê problema. Ok, então removemos também a dependência do isotopê. E também o PHP e-mail form. Nossa aplicação não envia e-mail nenhum. Então, PHP e-mail form, vou deletar essa pastinha, vou procurar ela aqui. Está também sendo utilizado em várias partes. Vou fazer o mesmo procedimento anterior de substituir e tirar. Ok? Feito isso, deixa eu ver. PHP e-mail form, deixa eu ver se ficou algo. Ó, tem até alguma coisa aqui no style.css, mas é só style, tá? Então eu vou manter isso aqui para não dar nenhum problema na... Até teoricamente não daria nada, porque essa tag não está sendo nem utilizada. Mas, então vou tirar aqui também, tá? Estou sendo um pouquinho radical, tá? Eu nem tinha planejado fazer isso, mas estou confiando que não vai dar problema. Só que assim, né, pessoal? Tudo isso que eu estou fazendo aqui, quando a gente for fazer alguma alteração como essa, a gente tem que ir consultando para ver se a página não vai apresentar um comportamento inesperado, né? Pelo que eu andei olhando, isso realmente não estava sendo utilizado. Então, eu acredito que não vai dar nenhum impacto a nível da interface, mas é sempre bom a gente vir aqui e acompanhando, né? Então, ó, abre o index e vai olhando ali para ver se não teve nenhum comportamento que antes ele apresentava e que simplesmente deixou de funcionar, ok? Eu estou removendo sem medo porque eu realizei uma análise bem detalhada no que se refere a isso, beleza? Então, seguindo aqui adiante, PHP e-mail form também foi removido. E agora a gente vai para o PureCounter. O PureCounter ele é uma biblioteca de contadores, no caso é aquela biblioteca que aparece aqui, ó, essa daqui, ela que faz esse efeitinho. O Remix Icon, que é uma biblioteca de ícones, e o Sweeper, que é uma biblioteca de slider. Ali a gente tem um sliderzinho que ele aparece aqui, ó. Então é essa biblioteca aqui. Então, olhando tudo isso, né, pessoal, a gente traz o seguinte questionamento, né? Questione-se sempre a respeito da adição de novas dependências ao projeto. Isso pode custar caro no futuro. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje eu trabalho num projeto e para a gente subir esse projeto ele demora cerca de 20 minutos. Então, tu imagina que para tu conseguir trabalhar tu tem que esperar 20 minutos. Então, tu coloca para iniciar, vai lá, pega um café, toma uma água, toma um café, volta, para daí depois esse projeto inicializar. Então, hoje esse projeto se encontra dessa maneira porque não teve esse autocuidado com essa adição das dependências. Então é essencial que a gente tenha esse cuidado, esse zelo, beleza? E fazendo uma análise dessas dependências, a gente consegue ver que esse projeto está utilizando 3 bibliotecas de ícones, e são bibliotecas, pessoal, pesadas. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Remix Icons. Esse cara aqui, ele está com 3 MB. Só uma biblioteca. Esse Box Icons, ele está com 2.45 MB. E o Bootstrap Icons, ele está com 600 KB. Pelo que eu andei vendo, pessoal, era possível manter somente o Bootstrap Icons e remover essas outras duas, porque aqui está sendo utilizado um padrão de ícone, aqui está sendo utilizado um outro padrão de ícone, aqui está sendo utilizado um outro padrão de ícone, sendo que o Bootstrap tem esse ícone, tem aquele ícone. Então, aqui foi uma comida de bola muito grande do programador que desenvolveu esse template, tá?
Não vou fazer isso agora, mas fica aqui o questionamento. Não seria necessário ter essas 3 bibliotecas. O ideal seria optar por aquela que melhor lhe atendesse. Nesse caso aqui, eu iria de Bootstrap Icons, que é uma biblioteca robusta e também que conta com uma série de ícones aí à nossa disposição. Feito essa análise, a gente tem que também analisar principalmente os arquivos de mídias. Que arquivos de mídia são esses? Áudio, vídeo, imagens, né? Principalmente esses caras podem tornar o seu sistema lento. Então, tu imagina tu colocar uma imagem de 15 MB. As imagens de fotógrafos em alta qualidade ficam com um peso absurdo. Então, se tu colocar uma imagem dessa para abrir num celular que tem uma internet 3G, pessoal, certamente aí vai demorar muito tempo para carregar. Então, sempre que possível, realize otimizações nesses arquivos para buscar uma performance mais eficiente. E para otimizar essas imagens, a gente tem algumas formas, ok? E existem algumas ferramentas que otimizam essas imagens. Se você vir aqui digitar otimizar imagem PNG, vai aparecer uma série de opções aqui que vocês podem utilizar. Ferramentas online. Então aqui eu peguei uma, que é o tiny.png. Então só para vocês terem uma ideia, eu vou vir aqui, vou abrir a pasta Assets, Image. Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, faveicon.png, que está com 6.60 KB. E eu vou pegar e vou jogar ela aqui para dentro. Pessoal, olhem essa otimização. De 6.8 KB, ele foi para 519 bytes. Houve uma redução de 92%. Sem perder a qualidade da imagem, tá? Que fique bem claro. Então, em um processo, eu melhorei 92% da imagem. Agora tem um outro, que é converter as imagens para o WebBP. O WebBP é um padrão de imagens próprio para a internet, então, naturalmente, ele é mais otimizado. Para fazer isso, muito simples, a gente pode vir aqui, ó, conversão PNG to WebBP. Ó, e aqui vai aparecer algumas opções, tá? Nesse caso aqui eu vou usar essa ferramenta. Ela tem um limite de 10 por dia, se não me falha a memória, mas tem outros aí disponíveis. Então, ó, peguei o arquivo que foi melhorado pelo TinyPNG e vou colocar ele aqui. Feito isso, vou converter ele. Ó, tá convertendo aqui o arquivo e ele vai reduzir um pouquinho mais. Ó. Então, de 500 e pouco já foi para 448 KB. E agora eu já tenho essa imagem aqui em WebP. Então, basicamente, meu trabalho seria fazer isso para todas as imagens, ok? E substituir ali no meu projeto. Dentro do meu projeto, eu tenho imagens com PNG, JPG, tá? E para todas essas imagens, eu já fiz a conversão num outro momento aqui para otimizar. E todas essas imagens estão aqui. Então, eu vou fazer essa substituição aqui. Começando aqui pelo nosso favicon, que está na nossa estrutura inicial, e o nosso hero-bg.bp. Coloquei essas informações ali e eu vou apagar aqui o meu PNG. E vou apagar esse aqui também. Ok? Agora eu tenho a pastinha Teams. Eu também já tenho todas as imagens já otimizadas. Vou também apagar aqui as que não forem o WebP. Ok? Também tem as testemunhas. Vou tirar elas aqui e já vou colocar as atualizadas. Todas no padrão direitinho. Ok? E agora, estou esquecendo de algo. O que eu estou esquecendo? Alguém lembra? Acontece, eu mudei o padrão do arquivo. Então, se eu mudei o padrão do arquivo, naturalmente a imagem que antes estava aqui, ó, como PNG, ela não existe mais. Então, tudo o que era PNG, eu vou vir aqui, substituir nos arquivos, ok? E vou colocar para ponto .bp, aqui, ó. Vou colocar para ponto .webp.
Então, vou fazer isso para todas as imagens. 30 ocorrências. Então, aqui a gente consegue ver o quanto a IDE nos auxilia. Imagina ter que fazer isso para 30 arquivos diferentes, né? Então, é essencial que a gente tenha uma boa ferramenta. E aqui também, JPEG. Também vou fazer isso. Então é isso. Fiz a substituição. Agora eu vou só dar uma conferidinha para ver se nenhuma imagem quebrou aqui no nosso index. Ok, apareceu as imagens ali. Apareceu as imagens ali. Então agora se a gente vir aqui inspecionar o elemento. Opa! Ó, já está como WebP, né? Então já está otimizado a nossa imagem. Está com um errinho aqui. Testemunhas web. Interessante. Está com um erro ali. 5. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não converti essa imagem. Vamos dar uma conferida. Testemunhas. Ah, tá. Eu não converti o 5. Então eu tenho aqui o 5, que está aqui. E eu não converti ele, mas não tem problema. Eu vou pegar esse cara aqui e eu vou remover ele. Tá? Eu vou deixar só com 4. E agora, teoricamente, o erro tem que desaparecer. Beleza, agora nesses caras aqui, antes tinha 5, agora só tem 4. E aqui vai os feedbacks dos alunos, né? Quando todos os alunos que terminarem vão colocar o seu feedback aqui junto com a sua fotinha. Beleza, feito isso, já otimizamos as nossas imagens através desse passo a passo, simples, direto e eficaz. E agora vem a parte mais legal dessa aula, que é a apresentação do Parcel. Eu não conhecia essa ferramenta antes de criar esse curso, tanto é que não estava planejada essa aula, né? Então eu criei essa aula do zero e na criação dessa aula eu conheci essa ferramenta, que ela é uma ferramenta fantástica. E basicamente o Parcel, ele é um impactuador de aplicações web. Então imagina que quando você compra um presente, você compra essa garrafa aqui, por exemplo. É uma garrafa bonita, mas pô, tu não vai pegar e dar essa garrafa de presente direto. Normalmente tu vai colocar numa embalagem bonita para realçar aquele presente. Inclusive vou tomar um pouquinho de água. Assim que tu realçou, o presente parece que ganha mais valor. Então o Parcel, ele faz isso com o seu site. Ele torna seu site mais bonito, ele torna seu site mais eficiente, mais eficaz. Tá? E esse é o site do Parcel. E qual que é as vantagens de utilizar o Parcel? Ele deixa o seu projeto mais rápido, ele auxilia no processo de desenvolvimento, ele identifica erros no processo de compilação, ele oferece soluções para problemas de cache e muitos outros. Então, vamos adicionar o Parcel aqui no projeto. Para adicionar o Parcel no projeto, pessoal, vocês vão ter que ter instalado na máquina de vocês o Node.js. Tá? O Node.js, vocês podem vir por aqui, clicar aqui no Node, vai ser next, 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 muito simples. Feito isso, vocês vão ter que conferir se o Node está instalado na máquina. Vocês podem vir aqui pelo terminal, tá? Para quem não sabe como abrir esse terminal, vocês podem vir por aqui. Cadê? Aqui vai ter o terminal, tá? E aqui vocês vão dar um node.v. Fazendo isso, aqui eu estou com a versão 16.16.0 do Node. Assim que eu estiver com o Node instalado, dentro do meu projeto eu vou ter que criar um arquivo. E esse arquivo se chama o arquivo package.json. Para criá-lo, vocês vão digitar npm.init.y. npm ele está dentro do pacote do Node, então ele vai criar um arquivinho para mim. Então ele criou esse arquivo package.json, que basicamente é através desse package.json que a gente consegue gerenciar algumas dependências se tratando de projeto. Tá? Feito isso, agora a gente vai vir aqui e vai executar um comando, que é o comando npx, que também é um comando do Node, da qual a gente vai pedir para o Parcel, ok? E a gente vai colocar aqui o index.html. Então, basicamente, a gente está falando assim, Parcel, executa esse arquivo aqui para mim. Tá? Então, eu vou dar um Enter. Talvez na máquina de vocês aí apareça que precisa ser instalado algo na máquina. Aí vocês podem confirmar, ok? E agora o Parcel já executou na minha máquina e o Parcel deu um erro. Por quê?
que o parser deu um erro? Porque existem um apontamento para o Portfolio Details, que foi aquele HTML que eu excluí, e esse Portfolio Details está sendo utilizado no arquivo index.html. Então, são detalhes como esse que o parser nos ajuda. Então, basicamente aqui, no href, eu estou chamando um arquivo que não mais existe. Então, o parser compilou essa informação e identificou que existia um erro no meu site. Então, eu posso vir por aqui e eu vou tirar aqui esse link porque essas aulas não foram criadas ainda. Tá? Então, feito isso, agora eu posso executar o mesmo comando e ver se o parser vai ou não executar. Feito isso, o parser executou com sucesso e aqui a gente vê que ele criou um server sendo executado no localhost. Então, se eu clicar com Ctrl e clicar aqui em cima, ele já vai aparecer o mesmo site que a gente estava visualizando aqui, só que dessa maneira. Qual que é a diferença dessa para essa maneira? A diferença é que aqui, executando com parser, quando a gente vem aqui e faz alguma alteração, como por exemplo, aprenda a desenvolver um site profissional, Caran, e eu vou dar um Ctrl S. Automaticamente, o parser já identifica essa alteração através do hot loading e já atualiza isso para mim. Ao passo que aqui a informação está desatualizada, então eu tenho que vir aqui e apertar um Enter para conseguir atualizar a informação. Então são detalhes como esse que o parser nos ajuda no ato do desenvolvimento. Tá? Então esse é um pequeno detalhe, mas que nos ajuda muito no decorrer do projeto. Ok? Então, a gente pode ir desenvolvendo o nosso site e a gente pode ir acompanhando o desenvolvimento por ali. Eu acabei pausando aqui, tá? Mas vamos lá. Então, depois que a gente executa esse comando, existe um outro comando que é essencial que a gente conheça, que é o npx parcel, né? Build index.html. E aqui eu tenho que colocar um parâmetro, tá? Então aqui basicamente o que eu estou falando para o Parcel? Parcel, constrói aí para mim a minha caixinha, ok? Constrói aí para a minha caixinha, porém constrói a minha caixinha com o public-url 2 pontos, tá? Esse parâmetro final ele é fundamental para que a gente consiga executar o site. Deixa eu fechar isso aqui. Que a gente consiga executar o site dessa maneira, através do navegador. Porque se a gente não fizer isso, ele só vai ficar disponível para um servidor. Então, ele não vai rodar de maneira muito coerente através do clique. Só vai rodar através de um servidor Apache, ou Wildfly, ou algo do gênero. Pode parecer um pouquinho abstrato, mas simplesmente faz isso e confia, tá? Porque para que ele rode lá no GitHub Pages, a gente precisa colocar esse parâmetro. Feito isso, eu vou dar um Enter. E agora ele vai gerar o build, vai gerar o meu presentinho, vai colocar todo o meu site dentro desse arquivo. E agora ele deu um outro erro. Ele falou que no meu arquivo package.json, posso até clicar aqui, ele está falando que o main dele é o index.js, só que esse arquivo nem existe, tá? Então ele criou isso automático, então eu posso vir aqui e remover essa linha. Removendo essa linha eu posso dar um clear e executar de novo o build. Olha lá, tá fazendo todas as otimizações. O Parcel também faz otimização de imagem, então ele vai pegar aquelas imagens que a gente otimizou e vai otimizar ainda mais. E aqui ele dá um resumo de tudo que ele fez, né? E ele mostra aqui possíveis itens críticos, como o box icon, por exemplo, identificou como sendo algo crítico por se tratar de um arquivo muito pesado, né? Feito isso, pessoal, ele criou uma pasta chamada dist. Se a gente for abrir essa pasta aqui, a gente vai ver que a gente tem uma estrutura muito parecida com o nosso projeto. Eu posso abrir esse index e a gente tem o mesmo site, ó lá. Opa, espera aí que não é aqui. É aqui, ó, dist. Então aqui, ó, a gente tem o index. A gente tem o mesmo site, só que um está sendo executado no dist e o outro está sendo utilizado no index.html. Aqui é onde a gente vai trabalhar. Porém, aqui é onde a gente vai publicar o nosso site em produção. E se a gente for fazer uma análise de arquivo, a gente vai ver um detalhe bem importante. Eu vou colocar aqui e eu vou abrir esse arquivo index.html que está no dist.
Olha que interessante, pessoal, porque ele pegou e ele tirou todos os espaços em branco do index.html, ao passo que aqui a gente tem todo ele formatadinho, bonitinho, né? Só que são detalhes como esse que o Parquet faz. Então, ele deixou o arquivo mais leve. Então, quando esse arquivo for renderizado para o cliente, ele vai carregar de maneira mais rápida, porque ele não está cheio desses espaços em branco. Então, quanto menor a quantidade de espaço, mais rápido ele vai ser para executar. Então, ele fez isso para todos os arquivos, sem exceção. Então, além de ele otimizar a imagem, ele também faz essa otimização a nível de arquivos. Ele trabalha de forma muito otimizada. E agora que a gente tem esse site otimizado, a gente consegue comparar um com o outro publicando lá no GitHub. Dentro do GitHub, eu criei um novo repositório, que é o repositório curso site profissional-prod. Esse repositório, ele está disponível aqui no Git, eu já baixei ele, está aqui. Tá até com alguns arquivos dentro, só que eu vou deletar isso aqui. Só não vou deletar a pasta Git ali. O restante eu vou deletar tudo, ok? Deletei tudo e agora eu vou voltar para dentro aqui do nosso repositório oficial. Vou vir na pasta dist e vou copiar todos esses arquivos que foram gerados. Ok, copiei tudo. E agora eu vou no repositório que foi criado aqui. Vou colar ele, ok? Vou abrir esse repositório aqui na minha máquina. Então é cd curso site profissional-prod. Vou dar aqui um git status e depois o nosso git add, git commit, -m, add prod e um git push. Feito isso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse arquivo que a gente acabou de gerar, esse pacotinho que a gente acabou de gerar, eu estou jogando lá para o nosso GitHub. Então agora, se eu acessar esse cara aqui, os arquivos já estão aqui. E se eu acessar os settings dele dentro do Pages... Bom, pessoal, uma observação aqui que o meu irmão esqueceu de passar. Na hora que tu tá aqui no GitHub, se tu não publicou o teu site, tu vem em Settings aqui em cima, tu vem em Pages, e aqui em Pages, isso aqui, ó, o meu tava, pelo menos, isso aqui vai estar em None. Tu bota em Main, e aqui tu bota em Root mesmo, já vai estar em Root, eu acho, e tu salva. Salvando, tu espera uns de 3 a 5 minutos que aqui vai aparecer o link do site. Eu vou ver que esse site está publicado. Beleza? E o último deploy dele foi há 4 dias atrás. Foi a primeira vez que eu estava fazendo isso. A última vez que eu estava fazendo isso. Então, ele precisa ser atualizado isso ainda. Ele vai demorar um pouquinho para atualizar. Deixa eu ver. O Git Pages, ele... Ó, eu vou dar um unpublish. E eu vou fazer um publish de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar. Ó, agora já atualizou. Então agora eu tenho um site que ele está otimizado. Eu tenho um outro site que... Deixa eu abrir o nosso outro site, né? Que é a nossa versão de dev. É uma versão assim mais legível, né? A gente consegue ler o HTML e tudo certinho. Aqui. Ó, então agora eu tenho dois sites. Um que não está otimizado e o outro que foi otimizado. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a comparação, né? Passei então aqui para o nosso monitor grande, somente para a gente fazer essa comparação entre as páginas antiga com a nova. Então, aqui no lado esquerdo a gente tem a página otimizada e no lado direito a gente tem a página que não foi otimizada. A mesma página com o mesmo resultado visual, porém com estruturas diferentes. Então existem, pessoal, algumas ferramentas que realizam essa análise conforme eu havia dito. E eu percebi que a ferramenta do Google, que foi a que a gente mostrou anteriormente, ela apresenta uma disparidade no resultado apresentado. Então aqui eu coloquei a avaliação da nossa página antiga com a página nova. Vocês se lembram que lá no começo eu avaliei
e ela ficou em 81 de desempenho, se não me falha a memória, e agora ela está apresentando 66? Pois é. Então eu acredito que essa diferença ela possa estar acontecendo por alguns motivos. Provavelmente a avaliação dessa máquina, a avaliação desse site está sendo feita no meu ambiente local. E quando isso acontece, a gente está sujeito ao desempenho do meu computador, a gente está sujeito à internet, que aqui está sendo executada, então a gente está sujeito a N variáveis. Então acaba não sendo uma informação assim muito precisa, mas ainda assim, depois de eu identificar isso, eu decidi trazer outras ferramentas para a gente conseguir fazer essa comparação. Mas, basicamente por aqui, a gente consegue ver que a gente teve um desempenho aqui melhorado, bem como a questão de CO, que aumentou consideravelmente, né, de 83 foi para 92. E a gente consegue também ver essa análise aqui para o computador, que a gente também teve algumas melhoras. Existem outras ferramentas aqui que eu vou mostrar para vocês, uma ferramenta bem interessante que eu identifiquei é a GT Metrics. Então aqui a gente consegue ver algumas diferenças com relação à performance, com relação a desempenho, né? Então aqui, por exemplo, ele mostrou que a página antiga estava mais performática, só que eu acredito que essa ferramenta também ela pode ter essa diferença, né? Bem interessante que aqui o teste foi feito num servidor lá no Canadá, então tem algumas ferramentas que oferecem a possibilidade de tu fazer o teste em servidores diferentes. Essa outra aqui, por exemplo, ela também tu consegue definir, ó, eu quero que teste num servidor de São Paulo, eu quero que teste num outro servidor, então tu consegue alternar isso e pedir para que a ferramenta faça esse teste num outro servidor. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver que a página nova ela está com uma performance melhor, o peso da página diminuiu consideravelmente, né? Então tem 800 KB a nossa página, ao passo que a página antiga tem 1 MB. A quantidade de requisições aqui também está menor se comparada com a anterior. Então são análises como essa que são fundamentais para a gente conseguir ter uma performance mais eficiente na página desenvolvida. Então, depois que a gente comparou aqui as versões, a gente vai para a nossa atividade 10. Na atividade 10, então, eu quero que vocês utilizem o Partial para otimizar algum projeto que vocês já tenham feito. Comparem essa versão de antes e depois através do PageSpeed ou através de alguma outra ferramenta que seja útil. Lembrando que para fazer essa comparação vocês vão ter que fazer a publicação lá pelo GitHub Pages, que a gente já fez isso aqui em conjunto, é bem tranquilo de se fazer. E, por último, não menos importante, tire uma foto e marque o Dev Investidor lá no Instagram. Será que o Vinícius vai conseguir fazer? Bom, pessoal, terminei minha otimização. O da esquerda é o site não otimizado. O desempenho, se tu ver, ele estava em 96, mas a acessibilidade estava em 70. Já no meu site otimizado, o desempenho caiu um pouco, foi para 91, só que a acessibilidade foi para 80. Então a gente chegou aqui na nossa aula final, nossa aula 10, aula sobre otimizações. Eu gostei muito de fazer essa aula aqui para vocês, aprendi bastante, mas também sofri um cadinho para conseguir fazer essa aula. Então, te agradeço por ter chegado até aqui, aquele abraço e até!